A todos, bom dia, boa tarde, vai depender do horário que você estiver assistindo a gente, tá? E eu queria muito agradecer nesse momento vocês que estão assistindo, que estão cooperando com a gente. Agradecer também a presença do Matheus Pereira, Amém, cantor, pastor. que se Tamo dispôs a junto. estar aqui com a gente. Amém. Matheus, primeira vez que você está aqui com a gente na nossa igreja. E a gente aproveitou você aqui, logicamente, a gente não ia perder essa oportunidade para poder estar extraindo algumas coisas da sua vida que são importantes e levando também coisas preciosas para a vida das pessoas lá fora que vão estar conectadas com a gente. Fala um pouco para nós, quem é Matheus Pereira? Como surgiu o ministério do Matheus Pereira? Pastor, inclusive eu falei isso com a Bia, que eu não sei me descrever. Eu não sei me descrever. Mas eu acho que Matheus é um cara sonhador, um cara que sempre desejou estar onde está, sempre correu atrás para que isso acontecesse. E eu acho que o meu ministério, óbvio que tem a mão de Deus, e se não fosse a mão de Deus, se não fosse o cuidado de Deus, eu acho que eu não estaria aonde eu estou, mas também foi muito sonho, força de vontade, foi uma base muito sólida, a base do meu pai e da minha mãe, que me ensinaram a andar no caminho de Cristo. Eu acho que se não fosse a mão de Deus, se não fosse essa base, eu teria um pouco de dificuldade. Eu sempre sonhei com tudo que eu estou vivendo, mas eu não sabia que seria tão rápido. Não sabia, de fato. Isso te faz, então, ser alguém que hoje já encontrou também um pouco de sucesso na vida familiar, conjugal, ministerial, e como pai, você se considera um cara extremamente bem sucedido e pleno nessas três áreas? Pastor, eu digo que sim. Eu digo que hoje o meu ministério, a minha base familiar, a minha vida, hoje eu tenho 24 anos, hoje eu sou um cantor. Você é muito novo, pessoal, que se fosse da minha idade. Não, pastor, que isso? Você é 10 anos mais novo do que eu? 10 anos. Caramba. É porque você ainda não é pastor, o pastor fica um pouco mais velho. Mas esse dia um irmão me elogiou e falou assim, pastor, geralmente os pastores ficam mais velhos, mas você tá ficando mais novo. Eu falei, glória a Deus. Ainda bem. Mas quando se pastoreia, eu acho que vai se pegando maturidade. Sim. E eu acho que não só a idade, mas o olhar das pessoas mudam. A forma das pessoas te olharem. Sim. Muda muito. Eu e a minha esposa, a gente foi ordenados e consagrados agora, final do ano. E é engraçado porque os dias vai passando e a gente olha e fala, cara, eu sou pastor. E é um peso muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Embora nós já tínhamos esse compromisso lá na nossa igreja, a gente Sim. já discipulava, a gente já pastoreava juntos com o nosso pastor, mas agora quando se leva a unção, quando se leva de fato a consagração em público, é um peso totalmente diferente. Eu sempre falo uma coisa muito interessante sobre questão ministerial. Eu falo que você não é consagrado a pastor a partir do momento em que alguém te unge. Você é a partir do momento em que você começa a fazer. Sim. Então, Deus só usa os homens para poder reconhecer na terra aquilo que ele já te autorizou a ser no céu. Você lembra quando Davi ele foi ungido rei? Não sei se você lembra disso. Davi primeiro, ele foi ungido na eternidade. Na eternidade ele já era. Sim. O que aconteceu aqui na terra? Deus só confirmou no céu ou na terra aquilo que Deus já tinha confirmado no céu. É para você falar, mas só para poder te recordar, para dizer quem você já era. Também quando Elias ele ascendeu aos céus, a capa dele cai. A Bíblia diz que Eliseu ele pega a capa e fala assim, onde é que está o Deus de Elias? Aí ele bate com a capa no Jordão, o Jordão se abre e os meninos da escola de profeta dizem assim, ó, o Deus que era sobre Elias agora está sobre a vida de Eliseu. Na verdade ele falou, onde é que está Deus? O Deus de Elias. Aí Deus respondeu, estou com você. E quem estava na terra também respondeu, Deus está com ele. Então, o que Deus confirma na terra, os homens também, o que Deus confirma no céu, os homens também confirmam aqui na terra. Você já era confirmado, irmão. Amém. E ontem eu estava conversando isso com a Bia, a gente conversando, tendo um papo, eu falei, amor, a gente precisa entender, eu falei para ela, entenda uma coisa, Deus não errou a cabeça de Davi. Deus sabe aonde a unção vai descer. Então, isso que o senhor falou é muito importante, porque a unção não veio, o pastoreio não veio porque o homem me ungiu. E quem me ungiu é um cara que eu me espelho muito. Para mim, eu falo que depois que eu conheci o meu pastor, eu tinha um nível de vida, um nível espiritual
Que inclusive é teu sogro, que né? Inclusive é meu sogro. E parece... Não é puxação de saco. Não é jabá, não? Não é, não. Eu vou falar, ele carrega um negócio diferente. Depois que eu conheci ele, conheci a minha esposa, a minha vida, meu ministério mudou totalmente. Ele tem um papel muito grande nisso, que inclusive foi ele que nos ungiu e consagrou a gente. A Bia falou que você tá puxando o saco Não, ali, mas tudo bem. Recentemente você teve alguns trabalhos com a MK. Como é que ele se prepara assim? E você, eu sei, porque às vezes eu converso com os caras que, exemplo, jogar um futebol. Sim. Então o sonho do cara era estar do lado do Neymar. Aí um dia o cara estava. Era estar do lado do Ronaldo, um dia ele estava. Era estar do lado do Adriano, um dia ele estava. Como é que é para você essa sensação? E como foi perceber que você, uau, agora eu tô dentro daquilo que eu de fato sonhei, daquilo que eu de fato programei, e agora eu sou um cara contratado da MK, tudo mais, tem uma preparação diferente a partir disso, é uma cobrança maior? Como é que você se vê, as pessoas? Pastor, eu falo que é uma cobrança maior porque eu antigamente, nós cantores, nós dizemos que nós éramos independentes. Cantores independentes, cantores que não tem uma gravadora. Então agora a gente responde a uma gravadora e é outra coisa. Talvez Agora você tem um patrão. Agora eu tenho uma patroa, Uma na patroa. verdade. Antigamente, e isso é coisa de menino. Eu morava e fui nascido no Complexo do Alemão. Ainda bem que pregador não tem gravadora, né? Pregador pode falar o que quiser. Pode falar o que quiser, de fato. E pra mim era muito terrível, porque a nossa infância, eu sempre, hoje tudo que eu tô vivendo, às vezes a galera acha que tipo assim, cara, caiu de paraquedas lá, ou não, canta bem, contrataram, Não existe isso. Mas quando eu era desde criança, quando eu morava no Complexo do Alemão, as pessoas falavam para mim, o que você quer ser? Eu falava, eu quero ser um cantor, eu quero ser um pastor. Eu sempre sonhei com isso. E o cenário da minha casa era um cenário dos improváveis. Tanto que no longo da caminhada, eu tive irmãos que se envolveram no tráfico, minha família destruída, e às vezes a galera olhava para minha casa e falava, cara, restou só ele ainda continuou no caminho. Então, eu digo que tudo, gravadora, pastoreio, ministério, isso tudo é um cumprimento de promessa de quando eu era Muito criança, de quando meu pai já era pastor e eu virava pro meu pai e falava, pai, um dia eu quero ser igual ao Senhor. Legal. E às vezes a galera, e eu admiro isso, a galera fala, você quer ser o quê? Não, eu quero ser um grande médico, eu quero ser um doutor, eu quero dar aula, quero estar nas melhores faculdades. E às vezes me perguntava, Mateus, o que você quer ser? Eu dizia com orgulho, eu quero ser um pastor, eu quero ser um cantor, eu quero ser um homem referência no reino de Deus. Legal. Então eu acho que tudo que eu estou vivendo, gravadora, pastoreio, ministério, foi tudo que um dia eu profetizei, eu sonhei na minha infância, que eu sonhei lá atrás. Eu acho que isso aqui é cumprimento de promessa. Eu acho que não tem outra coisa a não ser essa palavra. Eu sempre digo também, muito bonita a sua história, Mateus, mas eu sempre digo também que a oportunidade ele se encontra com quem está preparado. Sim, verdade. O preparo, ele faz você não perder as oportunidades. Sim. Não existe ninguém que está a crescer por acaso. Todo mundo que está crescendo está fazendo alguma coisa escondido que ninguém está vendo. Ninguém tá vendo. E uma das regras do crescimento é você não revelar todos os seus segredos. Sim. Tanto é que quando Davi ele foi se encontrar com um gigante, alguém falou, quem é esse cara aí? Saul perguntou, quem é esse aí? Só que Davi está falando assim para ele, você está perguntando quem eu sou, mas eu já sei o que eu estou fazendo para esse momento chegar na minha vida. Então às vezes alguém te viu hoje, mas não soube o que você fez lá atrás, quando ninguém estava te enxergando. De verdade. As pessoas falam, caiu de paraquedas. Paraquedas, mas andou de ônibus, paraquedas, mas foi pregar de bicicleta, paraquedas, mas foi a pé muitas vezes. Tá. Paraquedas, mas nem um salgadinho às vezes as pessoas davam, né? É muita história. E de fato, hoje a verdade é que quem olha pra gente, pastor, eu digo pra gente porque o senhor está também dentro desse nicho do evangelho. O senhor é um pastor, o senhor prega, o senhor viaja. Então quem olha pra gente e quando vê a gente postando, indo pregar, pegando um avião, num hotel,
Hoje a galera só vê isso. É. A galera só vê o que é postado. Mas para o senhor estar pastoreando hoje uma linda igreja, hoje o senhor está num podcast, hoje o senhor está com o seu ministério sólido, teve que passar por muitas coisas. Oxi. Se fosse para contar Olha lá. cinco situações inusitadas, talvez de humilhação, que aconteceu na nossa vida, na vida do Senhor, quem está vendo esse podcast ia falar, não tem como isso ter acontecido. Então, tem coisas que não precisam ser reveladas, tem coisas que precisam ser vividas. Então, essas coisas fazem a gente amadurecer, faz a gente olhar e valorizar cada... Te humilham em secreto e Deus te honra em público, né? Então, essas humilhações faz a gente agradecer a Deus e celebrar cada degrau. Às vezes a galera vê a gente conquistando alguma coisa e para alguém é tipo assim, cara, isso aí é muito simples. Esse cara tá celebrando por causa dessa bobeira. Só que se eles soubessem que essa coisa simples tem um significado muito importante pra gente, eles saberiam que, de fato, tem valido a pena essa nossa caminhada. Eu sempre falo que a gente não pode, em hipótese alguma, menosprezar o sonho de ninguém. Porque aquilo que a gente diz que é pequeno, para alguém é algo muito grande. Sim. O cara comprou uma Fiat Uno e vai dar um testemunho. Honra o cara que está dando aquele testemunho. Porque ele nunca viu ninguém na casa dele comprando um carro. Verdade. Ele comprou uma casa e vai pagar 35 anos de financiamento na Caixa, mas a família dele toda sempre morou de aluguel. A mulher está chorando e está agradecendo porque está casando, mas na família dela todo mundo casa e separa. Verdade. A outra está dando um testemunho porque vai ser mãe, quando na verdade ela era estéril e ninguém sabia. O outro está vendo o filho voltar para Jesus e está em plantos, mas outrora ele estava com a arma na cabeça, alguém falou que ia apertar o gatilho e o gatilho pifou, a bala não saiu e Deus foi lá e salvou. Então, às vezes, o que alguém fala que é pouco, para alguém, na verdade, é a materialização de um grande sonho, e a partir daquilo ali, se Deus não desse mais nada para ela, ela já estava satisfeita por tudo. Né? Mateus, fala pra gente quem são pessoas assim que hoje são extremamente fundamentais na tua vida. Elenca 3. Fora o teu sogro. Brincadeira, vai falar do teu sogro também. Hoje, a primeira pessoa que eu posso falar e dá até vontade de chorar é o meu pai. Meu pai é um pastor, meu pai sempre foi um cara dedicado à obra de Deus, meu pai é pedreiro e eu sou o mais novo de 5 filhos e da geração de meu pai eu sou o único pastor e eu posso dizer o único firme na igreja. E eu posso dizer que eu tô dando segmento ao legado do meu pai. Então, eu falo do meu pai porque a gente tinha muita dificuldade. Meu pai era aquele cara que comprava pra gente e ficava sem. Eu me lembro que quando meu ministério começou a ficar conhecido no bairro, meu pai, mesmo com muita dificuldade, falou, meu filho, vamos sair. Inclusive, eu estava falando com a minha esposa esses dias, que eu peguei a blusa e eu me emocionei porque foi a primeira blusa que meu pai falou, meu filho, eu vou comprar essa blusa pra você, que essa blusa é pra você cantar, que agora você é cantor. E mesmo com tanta dificuldade, ele não falou, cara, eu sei que eu tenho muita dificuldade, eu não posso ajudar meu filho. Pelo contrário, ele olhou para a situação e falou, mesmo com tanta dificuldade, mesmo tendo pouco, eu vou impulsionar o sonho do meu filho. Investiu em você. Investiu muito. Minha mãe, que é aquela mulher de oração, minha mãe tinha dias que eu chegava do ministério, cantando, pregando de madrugada, minha mãe eu já dormindo, do nada eu acordava minha mãe de joelho dobrado no meu quarto, falando para Deus guardar minha vida, para Deus guardar meu ministério. Minha mãe tem um papel muito importante, meu pai tem um papel muito importante. Minha esposa, Beatriz, eu não falo que ela é uma esposa, ela é uma amiga, ela é uma mulher de Deus, que às vezes que eu estava em crise dentro de casa falando, cara, não vale mais a pena não vale mais a pena ser fiel, não vale mais a pena estar nesse evangelho. Ela falava, meu amor, vai ficar tudo bem, isso é fase, o diabo quer colocar coisa na tua cabeça. E hoje, conquistas que eu tenho, gravadora, meu estúdio, produtora, tudo que eu tenho vivido
tem uma participação muito grande da minha esposa, que não deixou você desistir. Que não deixou desistir. Que legal. E fora outras pessoas, são muita gente. Uma terceira pessoa, pode ser teu sogro de novo? Não, meu sogro, ele é um cara que... Eu falo que quando eu cheguei na nossa igreja, eu tinha um nível de ministério e eu tinha uma maturidade totalmente diferente da que eu tenho hoje. Na época eu era menino, na época, pra mim, eu levava as coisas de Deus muito sério, mas também eu me aventurava muito. Eram os dois extremos, né? Os dois extremos. 8 ou 80. Eu olhava para aquilo e falava, cara, agora eu sou um cantor. E na época, eu me lembro, eu só vou dar uma pincelada bem rápida, eu me lembro que eu perdi um irmão e minha casa destruída, minha mãe e meu pai arrasados. E eu lembro que um dia Deus virou para mim e falou assim, a partir de hoje, os meus não cuidam mais de ti, mas você cuida dos meus. Porque os meus precisam de ti. E na época meus pais diziam, cara, pastor, foi uma situação horrível. E foi o ano que Deus, na verdade foi o ano não, se eu não me engano, foi 4 anos, meu pai, minha mãe desempregado, meu pai tentando arrumar emprego, não arrumava de jeito nenhum. E eu só lembrava da promessa, chegou a hora de você cuidar dos meus. E foram os 4 anos que Deus mais prosperou a minha vida e o meu ministério. E eu me lembro que o dia que eu saí de casa, casado, indo morar com a minha esposa, foi quando Deus permitiu meu pai arrumar emprego. E era Deus dizendo, a partir de hoje você cumpriu o seu papel. Óbvio que hoje eu ajudo meus pais, mas naquela época sendo um provedor, sendo o principal provedor. Então eu digo que Deus foi muito fiel. Deus me deu maturidade muito grande e desde muito cedo. Na época eu tinha uns 17 anos e eu olhava para mim e falava, cara, como é que eu estou vivendo essas coisas? E são coisas que fez meu ministério amadurecer. Eu acho que é por isso que hoje eu sou um pastor tão novo, com 24 anos. Eu acho que é por isso que Deus... Alguém enxergou a maturidade em você, né? Com certeza. E desde muito novo. Desde muito novo. Eu achei que você ia cantar aquela música do dia em que eu saí de casa. Você puxou aí, eu falei, será que ele vai cantar? Eu não sei se você... eu até pensei, pastor, mas eu acho que o povo ia escandalizar e eu quero voltar. Aqui não escandaliza, não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, além de cantor, você também é compositor, né, Matheus? Sou, graças a Deus. Quais são as músicas que você já compôs pra gente poder ouvir um pouquinho? Dá pra dar uma palhinha pra gente? A minha música de mais sucesso, que é Estou cuidando de tudo, espere mais um pouco. Eu compus também uma canção para mim, de pastora Midian, André e Felipe, que é... Como é que é mesmo? A música? Esqueci. É tanta música que a gente esquece. Como é que era a música? Você não vai parar. Eu sei que o mar está bravio e você está com medo, mas você não vai parar. Estou abrindo hoje o mar de ponta a ponta pra você passar. Porque tem gente que precisa da tua vida pra em Canaã chegar. Você não vai parar. Só que eu não lembro muito bem, não. Eu ouvi também que você gravou uma música agora com Delino Marçal. Delino Marçal. Legal. É de autoria de vocês? Essa canção também é minha, junto com meu mano Kelvin Lucena, que agora é o novo ministro do Apacentado, da nova formação do Apacentado de Nova Iguaçu Music, meio que uma gestão do Toque no Altar. Qual é o nome da outra banda lá? Que teve... Do Toque no Altar? Toque no Altar, era... Teve um monte de nome. Ministério Toque no Altar, Trazendo a Arca. E agora Apacentar Music. Apacentar Music, que agora ele é o novo vocalista. Ah, que legal. Aí foi uma junção. Uma junção muito boa. Da gente. A gente já vai caminhar pro final por conta da hora, Matheus. Fala pra gente 2 coisas. São muito simples, mas é interessante. A gente sempre gosta de perguntar. Qual é um dos personagens da Bíblia assim que você mais se identifica, que mais se parece com você? Eu acho que Davi. Gosta muito de Davi? Eu gosto pela história. Sim. Davi era um cara que, eu não vou dizer esquecido, mas era um cara que desde muito novo trabalhava, desde muito novo estava empenhado, embora estava escondido onde ninguém via, mas era um cara muito empenhado.
E no tempo certo, no tempo de Deus, Deus fez ele conquistar muitas coisas. Fez ele ir para o palácio, fez ele ir para o trono. E Davi foi o que foi por causa disso. Muito novo, mas muita responsabilidade, sempre envolvido com as coisas que de fato eram importantes. Amém. Então me vejo muito disso. Um cara muito novo que sempre foi empenhado e no tempo certo Deus cumpriu todas as promessas. Deixa uma palavra pro povo aí em 2023 aí, pra gente poder adorar a Deus. Creio que 2023 será o ano de sonhos e projetos conquistados. Talvez você aí na sua casa agora, eu faço um propósito e eu vou orar pela sua vida, pega uma caneta e começa a escrever todos os sonhos e projetos que você quer que Deus cumpra esse ano. Escreve, faz um propósito com Deus também, ora e pede para Deus realizar na sua vida, para Deus concretizar na sua vida. E eu falo que muito mais que escrever e sonhar é você começar a tomar atitude e fazer. Então eu creio que desde o momento que você se levantar para fazer aquilo que você sonha, eu creio que Deus vai te dar autoridade para você conquistar. Então eu creio que 2023 será o ano de sonhos conquistados, em nome de Jesus. Com vocês, Matheus Pereira. Obrigado a todos os ouvintes, obrigado a vocês que vão acompanhar a gente em breve também. Matheus, muito obrigado. Eu que agradeço. Bia, pastor, muito obrigado pelo carinho, que Deus abençoe vocês. amém, meu pastor. E até a próxima. Até a próxima. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe, Recomeço o podcast. Vamos olhar pra gente tirar uma foto? agora. Olha lá.